Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. No litoral oeste do Ceará, entre dunas móveis, mangues e vilas de pescadores, Itarema ocupa um território de tradições antigas, onde a rotina do mar se mistura a relatos de luzes inusitadas no céu. Há décadas, o Nordeste brasileiro convive com histórias de clarões que rondam comunidades ribeirinhas e costeiras, lembrando os episódios mais amplos noticiados desde a metade do século passado. Nesse cenário, o chamado caso Janiel de Itarema ganhou contornos de um dossiê vivo, em que o cotidiano de uma família humilde se cruza com um fenômeno que até hoje provoca dúvidas, debates e silêncio. O episódio teria ocorrido numa noite sem lua, no início do século XXI, quando os ventos traziam o cheiro salgado do mar e a vila de Almofala repousava. Janiel, então um jovem conhecido pelos vizinhos como discreto e trabalhador, saiu de casa para verificar um pequeno curral próximo às dunas. Pouco depois, moradores relataram ter visto um foco de luz muito branca, frio e silencioso, pairando baixo sobre a areia e varrendo o terreno como se procurasse algo. Não houve estrondo, nem som de motores. Houve, segundo os depoimentos, um silêncio pesado, cortado apenas pela arrebentação distante. Minutos que pareceram longos se seguiram, e a luz teria feito movimentos impossíveis para aeronaves convencionais, subindo de forma abrupta, estacionando no ar e deslocando-se lateralmente com precisão. Em algumas casas, as lâmpadas tremularam e objetos de metal tiveram leve vibração. Animais domésticos ficaram agitados e cachorros uivaram para o vazio. Quando a luz se afastou em direção ao mar, Janiel foi encontrado já em casa, confuso, com náusea, dor de cabeça e marcas circulares pequenas nos braços e nas costas, além de irritação ocular. Ele não sabia explicar como havia voltado tão rápido, tampouco se lembrava do trajeto exato entre as dunas e a porta de casa. A partir daí, o fato deixou de ser apenas um susto de fim de noite. Familiares e vizinhos chamaram a polícia local, que registrou a ocorrência e fez uma ronda pelo trecho de dunas. O terreno mostrava marcas no capim rasteiro e uma faixa de areia endurecida, como se tivesse sofrido uma forte incidência de calor. No dia seguinte, chegaram ao povoado 2 veículos discretos com placas de fora. Testemunhas relataram a presença de homens que se apresentaram como técnicos e que fotografaram a área, coletaram amostras de solo e plantas chamuscadas e conversaram separadamente com moradores. Não exibiam uniformes e evitaram se identificar de forma clara. Disse-se depois que poderiam estar vinculados a um órgão federal ou a um núcleo de segurança que monitora o espaço aéreo. Nada foi oficialmente confirmado, mas a visita intensificou a percepção de que havia algo maior em curso. Janiel foi levado para avaliação médica no município vizinho. Exames de rotina não apontaram anomalias graves. O que se registrou foi uma leve queimadura superficial, típica de exposição à fonte luminosa intensa, sinais de desidratação e pequenos pontos simétricos na pele, sem sinais de infecção. A pressão arterial oscilava, e a sensibilidade à luz persistiu por alguns dias. Um relato de prontuário feito por um clínico, depois fotocopiado por um pesquisador local, descreveu quadro compatível com estresse agudo e um episódio de perda de memória de curto prazo. Os depoimentos dos moradores compõem um mosaico que se repete com variações. Uma pescadora disse ter visto a luz descer por trás de um coqueiral e crescer de tamanho sem fazer barulho. Um barqueiro contou que, do pier, observou algo do tamanho de um carro pequeno planando a poucos metros do chão, emitindo um brilho azulado e expandindo um halo, como quando se olha através de ar quente. Um adolescente narrou que sua lanterna apagou brevemente quando o foco maior passou acima da viela. Fotografias feitas com celulares simples daquela época mostram apenas clarões difusos, sem contornos definidos, mas um vídeo curto gravado de dentro de uma casa revela um feixe abrupto que risca o céu por um segundo e se apaga. A resolução é baixa, porém o registro ajudou a fixar a ideia de que não se tratava de algo banal. O ponto mais enigmático do dossiê é a possível interação institucional. Há relatos de que, dias depois, 2 oficiais da capital teriam procurado a delegacia para consultar o boletim e obter cópias dos depoimentos.
Fala-se também em uma visita discreta a uma escola local para entender a circulação de boatos entre os alunos. Os próprios moradores reconhecem que não viram nenhum brasão oficial e as anotações que circularam entre entusiastas da ufologia baseiam-se em memórias, entrevistas gravadas em áudio e fotografias de supostos medidores de campo utilizados na areia. Ao mesmo tempo, arquivos públicos tornados acessíveis ao longo da década passada revelam que em diferentes anos foram registrados pelo controle do espaço aéreo relatos de luzes não identificadas ao longo do litoral nordestino. Embora não haja referência nominal a Itarema, o quadro combina fragmentos que sugerem interesse das autoridades, sem consolidar uma confirmação documental. As hipóteses naturalistas também foram consideradas. Alguns moradores atribuem o fenômeno a relâmpagos globulares, raros e mal compreendidos, que podem surgir durante variações súbitas de temperatura e umidade. Outros evocam a possibilidade de reflexos intensos de embarcações, balões ou experimentos com lanternas presas a pipas, prática por vezes observada em festas. Houve quem cogitasse drones, embora a disseminação desses equipamentos na região só tenha ocorrido anos depois. Nenhuma dessas soluções explica de modo satisfatório a combinação de silêncio, manobra e efeitos fisiológicos relatados, mas lembram que coincidências e percepções enganosas são parte da experiência humana diante de estímulos incomuns. O pós-evento em torno de Janiel também alimenta o mistério. Por semanas ele apresentou fadiga, insônia e pesadelos recorrentes, além de um medo inédito de caminhar sozinho à noite pelas dunas. Em consultas posteriores, os sintomas diminuíram. Não houve sequelas duradouras identificadas, embora familiares mencionem episódios esporádicos de sangramento nasal e uma sensibilidade residual à luz forte. Um pesquisador independente de Fortaleza, que visitou a comunidade meses depois, coletou relatos em áudio, fotografou o local e comparou depoimentos em busca de contradições. Concluiu que as narrativas são consistentes nos elementos centrais e divergentes nos detalhes periféricos, padrão comum quando várias pessoas observam algo breve e impactante. No contexto histórico mais amplo, o caso Janiel de Itarema ecoa eventos conhecidos do Ceará e de estados vizinhos, onde zonas de serra e de litoral acumulam ocorrências de objetos aéreos não identificados desde meados do século passado. A memória desses relatos molda a maneira como novas experiências são interpretadas, e comunidades acostumadas às forças do mar e do vento tendem a reconhecer rapidamente o que lhes é familiar. Razão pela qual a insistência dos moradores de Itarema em afirmar que não viram nada parecido com faróis de barco ou aeronaves comuns chama a atenção. Concluir este dossiê exige reconhecer o que se sabe e o que permanece em aberto. Há uma convergência de testemunhos sobre uma luz silenciosa, baixa e manobrável, efeitos físicos moderados em um protagonista central, vestígios no terreno compatíveis com aquecimento localizado e uma movimentação discreta de agentes que teriam recolhido informações. Faltam, contudo, registros oficiais inequívocos, imagens nítidas, medições técnicas repetíveis e um cronograma documental que amarre todas as pontas. Entre explicações naturais insuficientes e hipóteses extraordinárias sem prova conclusiva, o caso segue no limiar entre a história oral robusta e a evidência empírica rarefeita. Assim, o misterioso caso Janiel de Itarema permanece como um convite à investigação paciente e ao ceticismo responsável. Ele lembra que o Brasil profundo guarda episódios nos quais a experiência de pessoas comuns desafia as categorias disponíveis, pedindo menos certezas fáceis e mais disposição para registrar, comparar e preservar. Enquanto não surgirem novos dados verificáveis, o que temos é um retrato honesto de um enigma local que resiste ao tempo, assentado na memória de uma comunidade e na cautela de quem prefere admitir, por ora que ainda não sabemos o que de fato cruzou aquele céu de areia e vento.